Nesse módulo, você irá aprender a como categorizar de maneira correta todos os valores referentes à mão de obra na sua empresa. Além disso, você irá aprender como calcular com precisão todos os encargos trabalhistas que incidem sobre os seus colaboradores. E, por fim, como alocar tais valores diretamente nos produtos que a sua empresa fabrica ou revende. Olá, aqui é o Renan Sassi, seja bem-vindo ao módulo 2. Nesse módulo, iremos tratar de pessoas. Bom, para esse módulo, eu vou fazer uma mescla também de alguns slides com algumas orientações bem específicas e também a nossa parte prática lá no sistema. Vamos começar entendendo como o sistema trata o pessoas e quaisquer valores relacionados a pessoas. Então, esse é um esquema para que você entenda como ele está organizado, ok? Primeiramente, nós temos a pessoa em si, que é o indivíduo que trabalha na sua empresa, seu colaborador, e nós temos equipes. Vamos entender primeiro um por um. A pessoa é o CPF da pessoa, então nós podemos cadastrar toda a folha de pagamento da pessoa e vincular um tempo, um custo por minuto ou um custo por hora dessa pessoa diretamente a um produto semi-acabado. Ou nós podemos vincular o tempo diretamente a um produto acabado, ok? E aí, se nós vincularmos ao produto semi-acabado, esse produto semi-acabado pode ser vinculado ao produto que será levado ao precificar. Se nós vincularmos o custo por minuto direto ao produto, esse custo vai fazer parte do custo do produto e vai tudo para o precificar, que é o nosso último módulo aqui da implementação do sistema real custo. Legal, só que aí o que acontece? Algumas vezes nós não temos o tempo exato da pessoa, mas nós temos o tempo em que a equipe trabalha em determinado projeto. Então imagina que você tem uma fábrica, por exemplo, em que é muito difícil, que é um processo relativamente artesanal, e é muito difícil de você medir com precisão o tempo que cada pessoa gasta para fazer determinado produto. Porque às vezes o Renan gasta 5 minutos, só que às vezes o Renan não está nessa função, ele parte para outra função, então é o João que vai fazer isso, ou o Augusto está trabalhando também. Então, nós não conseguimos medir exatamente o tempo de cada colaborador, mas nós conseguimos medir o tempo em que a equipe atua para fazer determinado produto. Nós temos que, a cada hora dessa equipe, nós temos tantos produtos produzidos, por exemplo. Então, se esse for o caso, nós, ao invés de atribuirmos o tempo individualmente de cada pessoa, nós iremos atribuir o tempo da equipe. E esse tempo da equipe pode ser atribuído tanto no produto semi-acabado quanto no produto acabado. Independente se nós iremos atribuir pessoas ou a equipe ao produto semi-acabado ou ao produto acabado, não interessa. Tudo isso vai compor o custo do produto, no caso, e vai ser levado para o precificar. Então, essa é uma visão geral, eu sei que foi super abstrato aqui, genérico, mas é para você ter uma noção de como nós iremos organizar tudo isso, toda essa visão, tá bom? Agora, eu quero passar para algumas dicas mais específicas, ok? E depois dessas dicas específicas, nós iremos lá para o sistema, que eu vou mostrar essas telas e vou fazer referência a isso que você acabou de ver aqui, ok? Então, algumas considerações iniciais. Para os cálculos de encargos trabalhistas, nós iremos utilizar uma planilha de Excel que vai nos ajudar com esses cálculos. Aqui eu estou chamando de ferramenta de implementação, ok? E aí nós vamos espelhar essa folha de pagamento, os cálculos que fizermos, nós iremos espelhar e jogar para dentro do sistema. Nós precisamos ficar atento ao regime tributário. Então, se for Simples Nacional, é um cálculo, e se for lucro real presumido, é outro cálculo. Então, fique bastante atento a isso. Em alguns casos, a indústria ou a empresa tem alguns colaboradores em um CNPJ de Simples Nacional e outros colaboradores em outro CNPJ de lucro real ou presumido. Então, se for esse o caso, a gente vai utilizar ambas. Quem está no Simples vai para o Simples e quem está no lucro real vai para o lucro real, tá bom? Nós precisamos desconsiderar itens que são pagos pelo colaborador. Por exemplo, o INSS, no caso do Simples Nacional, é pago exclusivamente pelo colaborador. No caso do lucro real e presumido, uma parte do INSS é pago pelo colaborador e outra parte do INSS é pago pela empresa, chama-se INSS patronal. Outros itens, como por exemplo, imposto de renda, é o colaborador que paga, é o funcionário que paga ele. Sindicato, em alguns casos, isso precisa ver caso a caso, ok? Mas em alguns casos é o próprio colaborador que paga o sindicato, que é descontado na folha. Então, em resumo, esses são só alguns exemplos. O resumo é, todos aqueles itens que são pagos
pelo colaborador, nós não iremos espelhar aqui, porque é um cálculo desnecessário, porque a gente vai ter que incluir para depois subtrair ele. Então, a gente deixa de fora. Agora, encargos que são de responsabilidade da empresa, o salário, o FGTS, vale transporte, vale alimentação, eu sei que tem alguns casos em que o vale transporte, por exemplo, é descontado um pedacinho do colaborador, mas o que eu quero resumir aqui é que todos aqueles valores que são de responsabilidade, que são pagos pela empresa, que são encargos da empresa, nós precisamos espelhar aqui dentro do sistema, ok? E gastos variáveis como comissões e outras bonificações não serão lançadas aqui, serão lançadas lá no módulo de precificar produto. Isso aqui gera muita dúvida, então eu já quero mostrar isso que é para resolver qualquer dúvida que possa ter. Então, comissões, aqui nós estamos olhando muito mais a parte fixa do colaborador, ok? A parte de comissões é uma parte variável, então não deve entrar aqui, deve entrar aqui no precificar produto e trataremos lá do módulo específico, tá bom? Legal, voltando aqui, algumas considerações sobre Prolabore, ok? Ao definir Prolabore, faça isso em caráter gerencial e não fiscal. Por exemplo, é comum no Brasil o sócio ou o dono da empresa retirar um valor específico. Vamos supor que seja R$5.000 por mês. Mas esse valor está lançado, fiscalmente falando, como um salário mínimo ou como R$2.000, por exemplo. Se for esse o caso, lance o valor integral que é retirado com o Prolabore. Vamos supor que seja R$5.000 por mês, que é o que de fato está acontecendo na prática. No caso do Prolabore, não se esqueça de lançar o INSS referente ao Prolabore. Geralmente o empresário retira determinado valor, vamos supor que seja R$5.000, só que fiscalmente falando o Prolabore está lançado como R$2.000, por exemplo, e geralmente quem paga esse INSS é a própria empresa, ou seja, no caso do colaborador, o colaborador paga o INSS e, portanto, é descontado dele. No caso do dono da empresa, do empresário, geralmente esse valor não é descontado, pelo menos na minha experiência como consultor, isso geralmente não acontece. Então, lembre-se de, no caso específico do Prolabore, lançar esse valor como um gasto da empresa, tá bom? Fique atento a isso para poder espelhar esse valor de maneira precisa. Legal? Algumas considerações sobre quem trabalha no regime de pessoa jurídica. Se algum colaborador da sua equipe tem um contrato de trabalho com pessoa jurídica, informe esse valor sem qualquer encargo trabalhista, caso de fato, ou seja, a gente quer espelhar a realidade da empresa. Se nós temos alguém que é PJ, espelhe o valor como PJ aqui nessa aba pessoas. Eu estou mencionando isso porque quando estamos implementando o real custo, alguns empresários acreditam que seria interessante lançar aqui nos gastos. Se há algum colaborador específico que trabalha em regime de PJ, eu recomendo lançar aqui em pessoas e equipes, ok? Legal. Se você contratar uma empresa para fornecer serviços, por exemplo, serviço de limpeza, mas você não tem um contrato exclusivo com um determinado colaborador, e sim é um contrato com a empresa. Nesse caso específico, eu recomendo lançar isso no módulo de gastos e não no módulo de pessoas. Então eu vou deixar claro, olha só, vou deixar super claro isso. Vamos supor que você tenha uma empresa que você contrata essa empresa e essa empresa é responsável por fazer a limpeza da sua fábrica, por exemplo. Então, nesse caso, como você está contratando uma empresa e não uma pessoa específica, eu recomendo lançar aqui em gastos. Agora, se você está contratando uma pessoa específica para cuidar do marketing da sua empresa, mas é uma pessoa específica que vai trabalhar algumas horas por semana para a sua empresa, nesse caso, eu recomendo lançar aqui no pessoas, porque aqui a gente consegue individualizar cada pessoa e aqui nós temos um terceiro ou uma empresa prestando serviço para você, ok? Essas são recomendações de boas práticas para que você deixe o sistema organizado, legal? Bom, esse é o formulário de folha de pagamento que nós já iremos ver. E por fim, o tipo de cadastro de pessoas. Nós temos 3 tipos: custo direto, indireto e despesa. Nós iremos selecionar como custo direto aqueles colaboradores que podem ser ligados diretamente à produção, que trabalham diretamente e principalmente que a gente consegue medir e controlar o tempo que cada colaborador gasta para fazer determinados produtos. Então, por exemplo, se você tem uma linha de produção, tem uma fábrica, uma indústria de alimentos, e você tem pessoas que trabalham diretamente produzindo esses produtos e você consegue medir e controlar esse tempo, cadastre como custo direto. Agora,
Se você tem pessoas que trabalham na fábrica, que estão diretamente relacionados à produção, mas você não consegue controlar ou medir o tempo em que cada pessoa gasta para fazer esses produtos, como é, por exemplo, o caso de supervisores, por exemplo, nesse caso nós iremos cadastrá-lo como custo indireto. Por quê? Quanto do tempo do supervisor nós gastamos para fazer determinado produto? Nós não sabemos. Por quê? Porque às vezes o supervisor está mais concentrado em uma linha de produtos, às vezes em outra linha de produtos e por aí vai. Agora, um operário que está diretamente colocando literalmente a mão na massa nessa linha de produção, a gente consegue atribuir, conectar esse tempo ao produto. Se você não conseguir conectar nesse momento, o tempo, não tem problema, você pode utilizar esse operário, essa pessoa, e cadastrá-lo como custo indireto de fabricação, tá bom? E por fim, despesas. Nós iremos cadastrar pessoas como despesas quando essas pessoas estão ligadas à administração da empresa ou à gestão. Por exemplo, vendedores, por exemplo, o Prolabore será cadastrado como uma despesa, pessoas que trabalham auxiliares administrativos e por aí vai, tá bom? Vamos agora lá para dentro do sistema do real custo e vamos ver como é que funciona isso. Bom, vamos agora lá para dentro do sistema para entender como tudo isso está funcionando. Bom, chegando aqui, a primeira coisa que você precisa é selecionar o tipo de cadastro, se é pessoa ou equipe. Você não consegue criar uma equipe se você não tiver pessoas para atrelar essa equipe às pessoas. Então, a primeira coisa é cadastrar a pessoa. Então, eu coloquei pessoa, coloquei o meu nome, tracinho, o meu cargo, por exemplo, auxiliar de produção. Depois, você vai selecionar o tipo, direto, indireto e despesa. Como você já viu aqui, olha só, é o que eu acabei de explicar. Quando você selecionar direto, ele pode ser atribuído diretamente ao produto. Quando você seleciona indireto, ele será também atribuído ao produto, só que através do critério de rateio. E quando você seleciona despesa, ele vai direto aqui para o precificar. Vamos ver passo a passo como isso acontece na prática, tá bom? Então vamos lá. Ó, custo direto. Se eu abrir o produto aqui, eu vou abrir aquele mesmo produto que nós estamos trabalhando, que é o telefone. Vou rolar um pouquinho para baixo aqui. E aí, como você pode ver, eu tenho uma equipe selecionado aqui e eu tenho o Renan selecionado aqui. Então, olha só que coisa. Quando nós viemos em pessoas, nós temos diversos lançamentos. Nós temos 9 lançamentos aqui dentro do pessoas. 9. Então, nós temos alguns cargos, operador de máquina e tudo mais. Só que quando eu retorno aqui, só está aparecendo 2. Por quê? Só vai aparecer aqui o que estiver categorizado como custo direto. E eu só tenho 2 lançamentos como custo direto. Os demais estão como custo indireto e estão como despesas, ok? Então, se não estiver aparecendo aqui, é porque não foi categorizado como custo direto. Ok? Então aqui tá certinho. Feito isso, eu vou selecionar o regime de contratação. Se é CLT, Simples Nacional, CLT Lucro Real Presumido ou PJ. Nesse caso, apenas como um exemplo, eu marquei CLT como Simples Nacional. Ok? E aí eu tenho aqui a nossa folha de pagamento, que eu estou chamando de proventos do cargo. Então, esse cargo específico tem alguns proventos, ok? E agora, para quem tem uma conta paga aqui do real custo, eu tenho 70 funcionários, tenho 200 funcionários, eu preciso importar aqui para dentro, sem problemas. A gente ajuda você a fazer isso em massa, para que fique mais fácil fazer isso. Mas eu vou mostrar como fazer esses cálculos e como fazer a importação aqui com uma planilha. Se você tem diversos colaboradores e se isso irá demorar demais, com uma conta paga a gente ajuda você a fazer tudo isso sem que você precise se preocupar e ficar fazendo esses cálculos manualmente, ok? Então, você pode clicar aqui em materiais extras e baixar essa calculadora do gasto com funcionário. E aqui eu tenho 2 abas. Eu tenho a aba do Simples Nacional e do lucro presumido. Nessa aba do Simples Nacional, eu coloquei o salário base do funcionário. Nesse exemplo é R$2.000. E aqui eu tenho apenas o FGTS, que é pago pela empresa, e eu tenho uma série de provisões que a empresa precisa fazer para férias, 13º, aviso prévio e tudo mais, totalizando R$515,11, isso tudo em uma base mensal. Quando a gente soma tudo, o salário básico com o FGTS e as provisões, nós chegamos a R$2.675,11. Então o que eu fiz? Eu trouxe os 2.000 mais o FGTS e ao invés de eu fazer diversos lançamentos, eu fiz um lançamento só, no valor de R$515,11. E o valor total é esse aqui. Então eu vou minimizar, 2.000 de salário, mais 160 de FGTS, mais 515,11.
totalizando R$ 2.675,11, que é exatamente o que foi mostrado aqui. Legal. De novo, eu fiz só um cálculo aqui para você. Se você tem diversos funcionários, a gente faz o upload disso em massa, faz os cálculos em massa e o upload em massa aqui dentro do real custo, ok? Legal. Agora é o seguinte, se tiver mais alguma coisa, por exemplo, olha, tem plano odontológico, tem plano de saúde, tem vale transporte, vale refeição, pode ter diversos outros itens, que não apenas esses 3. Nesse caso, nós teremos que adicionar mais proventos aqui. Então, como nós fizemos isso? É só clicar em adicionar novo e aqui eu já tenho diversos cadastrados aqui, ok? Então eu vou, por exemplo, seguro de vida. Vamos supor que seja, sei lá, R$ 20, por exemplo, por mês. Agora, se tiver outro item que não esteja cadastrado aqui, você pode simplesmente aqui em cima e clicar em proventos. Eu vou abrir uma nova guia para que você consiga ver a lista com todos eles, tá? Pronto, ó, tá aqui todos os proventos. Deixa eu tirar esse aí. E você pode cadastrar novo provento, por exemplo, tá? Quando você cadastra, você consegue retornar ele aqui. Novo, acho que eu não atualizei. Mas eu posso cadastrar por aqui mesmo. Novo provento 2. Pronto. E aí eu coloco o valor. Cada item que eu vou adicionando aqui, ele vai somando no valor total mensal. Eu vou tirar daqui e também vou tirar daqui para ficar sincronizado com a nossa ferramenta. Preste atenção ao seguinte, se for do lucro real presumido, nós temos o INSS, RAT, mais terceiros, então tem alguns encargos a mais aqui. Nesse caso, o valor total das provisões para o Simples Nacional é cerca de 515. Para o lucro real presumido, 790,67. Então fica um valor consideravelmente mais caro, além do INSS, RAT e terceiros aqui, ok? Fique atento a isso para poder espelhar. Legal, aqui você vai incluir as horas mensais, aqui eu estou incluindo por padrão 220 horas, e eu estou incluindo um rendimento aqui mensal. Esses dois itens, genericamente, a gente pode colocar 220 horas, que é geralmente a carga horária de um colaborador, e você pode pôr aqui um rendimento de 100%. Porém, você precisa ficar atento a uma coisa. Esse valor por hora, ok? Pronto, agora recalculou o valor por hora. Esse valor por hora e esse valor por minuto, de cerca de 20 centavos, ele é baseado num rendimento de 100%. Então, a gente precisa fazer alguns ajustes na inclusão desses tempos aqui no produto. Cada empresa é diferente, cada empresa vai ter um rendimento diferente e vai ter uma quantidade de horas diferente. Então, de novo, para quem tem um plano pago aqui do real custo, a gente consegue te ajudar a fazer essa análise em detalhe, para poder ter uma precisão maior aqui. Obviamente que se você contrata 220 horas mensais, o seu colaborador não vai produzir 220 horas mensais, vai produzir um valor bem menor do que isso. Então você consegue incluir as 220, que é o valor total que você está contratando de fato, e vamos supor que apenas que 25% é ociosidade, 75% é rendimento. Então se eu digitar 75% aqui, o meu valor por hora vai ficar um pouquinho mais caro, olha só, vai para R$16 e obviamente o valor por minuto foi ajustado e lá no produto o valor também foi ajustado para mais, no caso, o tempo de mão de obra foi ajustado para mais. Então assim, eu não consigo passar uma explicação genérica para todos que estão me assistindo sobre como configurar as horas e o rendimento nesse caso, porque pela minha experiência, cada empresa tem a sua particularidade específica em relação a horas, a rendimento, então a gente precisa tomar muito cuidado. Como você viu aqui, se o rendimento for 100%, ele vai para R$12. Se ele for 60%, ele vai para R$20, ele quase dobra. Então é muito sensível esse valor, e se você precisar da nossa ajuda para computar esses valores de maneira correta, chama a gente aqui, chama a gente no WhatsApp, agenda uma reunião ou contrata um plano, pago aqui do real custo, ok? Bom, feito isso, passei uma visão geral aqui sobre o pessoas, equipes e as configurações. Se você estiver utilizando lucro real presumido, marque aqui como lucro real presumido, ok? E se for CLT, marque como CLT. Legal. Agora eu vou atualizar aqui e vou fechar esses itens para mostrar para você os demais. Então eu já fiz o custeio direto e você já sabe que o custeio direto nós iremos atribuir diretamente ao produto semi-acabado ou ao produto acabado. Agora, se você tem alguns colaboradores que não podem ser atribuídos diretamente ao produto, porque são supervisores, por exemplo, ou simplesmente porque você não tem esses tempos apontados e registrados, se esse for o caso, cadastre como custo indireto de fabricação. Por exemplo, um auxiliar de produção. Aí, o que o sistema vai fazer? Aqui é basicamente a mesma coisa, ok? Deixa eu fechar esse daqui e pegar esse que está pronto.
Então, se você passar ele para indireto, eu vou mostrar para você aqui como ficaria, olha só. Ele vai somar todos os valores, ok? Foi para 18.452. E se você vier aqui em rateio de pessoas, o que vai acontecer? Nós vamos pegar esses 18.452,59 centavos, vamos multiplicar pelo faturamento de referência, que está aqui dentro do definições, inclusive ele mostra aqui, ó, para redefinir os valores de faturamento de referência, vai até definições do menu superior. Tá aqui, para você redefinir, está aqui. Para você trocar esse número, você tem que vir aqui dentro do pessoas e passar mais colaboradores ou menos colaboradores para custo indireto. Bom, resumindo, o que vai acontecer quando o colaborador está marcado como custo indireto? Nós vamos fazer um rateio desse valor com esse valor aqui e nós iremos chegar, por exemplo, a um valor de 1,84%. Esse valor de 1,84, ele será alocado em todos os produtos que você permitir ou que você quiser. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, olha só. Tá aqui, ó. Habilitar custo indireto com mão de obra, tá marcado como sim e, portanto, tá escrito 1,84%. Se você cadastrar mais pessoas como custo indireto de fabricação, obviamente que o valor vai aumentar. Se esse valor aumentar, esse percentual irá aumentar também, ok? Se, por exemplo, tiver algum produto específico que você não queira contabilizar essa mão de obra por qualquer motivo específico, simplesmente clique em não. Ele vai estar desligado e esse valor aqui, ele não fará parte do total de custo. Por quê? Porque esse valor é 1,84% do preço de venda. Então, ele só carrega essa informação aqui, mas será utilizada de fato quando nós tivermos um preço de venda definido, ok? Então, é assim que nós trabalhamos com um custo indireto de fabricação. Nós utilizamos quando nós não temos o controle ou não conseguimos fazer o apontamento desse tempo e nós alocamos através de um critério de rateio, ok? Por último, vamos tratar da despesa. Então, eu vou marcar como despesa, vou pôr atualizar. E aí, o que acontece? Eu estava lá em cima e eu desci aqui para despesa agora. Então, como eu estou na despesa, eu estou somando o valor total de despesa. Nesse caso, está dando 51.711. E dessa forma, eu não estou nem alocado no produto semi-acabado, nem alocado no produto acabado, nem através do critério direto, nem através do critério de rateio. Nesse exemplo específico, eu estou levando esses 51 mil aqui para o definições. Então, olha só, tô aqui, ó, despesas com pessoas, 51 mil. Quando eu pego 51 mil em relação ao faturamento de referência, eu chego a 5,17%, ok? Se eu vier aqui dentro, deixa eu atualizar esses itens, se eu vier aqui dentro do produto, deixa eu acessar aqui, tá aqui, despesas com pessoas, aqui tá dando 4,9% porque eu ainda não atualizei lá. Mas é para cá que vai vir a informação do despesas com pessoas. Ou seja, ele não está vinculado ao produto, ele está vinculado ao período em que, por exemplo, ao mês, ok? Então, o despesas com pessoas vai virar direto aqui para baixo, ok? Então, agora você aprendeu a visão geral, tanto do custo direto, indireto, despesa, você já conheceu todo o cadastro. Agora, por último, eu quero mostrar para você a equipe. Então, eu vou clicar aqui em equipe. E aí, como é que funciona a equipe? A equipe é composta por pessoas. Então, se eu clicar aqui, eu vou conseguir retornar pessoas. No caso, eu vou retornar o Renan. Aqui já veio com as horas, com o valor por hora e o valor total. Como você pode ver, só está aparecendo o Renan aqui e a própria equipe. Por que está aparecendo o Renan só? Por que não está aparecendo outras pessoas? Olha só. Por que não está aparecendo outras pessoas, como, por exemplo, esse operador de máquina 1, auxiliar de produção, diretor de marketing? Por que essas pessoas não estão aparecendo? Porque elas estão cadastradas como custo indireto ou estão cadastradas como despesa. Então, se eu quiser que mais pessoas apareçam lá, então, por exemplo, aqui é o Renan, vamos supor que aqui seja o Augusto, tá? O Augusto vai fazer parte da equipe. Então, nesse caso, deixa eu sair daqui, equipe, deixa eu cadastrar o Renan e vamos cadastrar o Augusto, por exemplo. Então, nesse caso, duas pessoas fazem parte da equipe. Já retorna as horas específicas do Augusto e do Renan, o valor por hora, o valor total dessa equipe e o valor por hora dessa equipe, que é o mesmo valor por hora de cada um aqui, ok? Por rendimento, a mesma coisa aqui. Pronto. Então, nesse caso, se eu atualizar, o que eu vou levar aqui para dentro do produto? Agora, eu vou dizer que essa equipe está fazendo esse produto. Então, olha só, aqui já está cadastrado, né? Os mesmos 20 centavos por minuto da equipe.
Então, é assim que nós trabalhamos. Nós podemos cadastrar diretamente a pessoa, o Augusto, diretamente o Renan, ou a equipe trabalhando e fazendo esse produto, ok? Bom, com isso, você teve uma visão geral e aprendeu a cadastrar tanto pessoas quanto a equipe. E a mesma coisa, eu utilizei um exemplo para o produto acabado, mas é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, caso você queira incluir mão de obra no produto semi-acabado, ok? Exatamente a mesma lógica. Tá aqui, o Augusto, a equipe em si e o Renan estão cadastrados aqui. Bom, essa aula fica por aqui, até a próxima.